11, do versículo 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Está aberto o piano? Tá? Pode baixar só um pouquinho, se quiser. Se quiser zerar o retorno dele, também pode, tá? Amém.
és santo, só tu és. Não há outro como tu. Como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nessa noite, ontem eu estive levando essa mensagem numa igreja lá no Pantanal. Eu quero dividir também essa palavra com você a respeito de como nosso Deus, ele é singular, de como ele é diferenciado de tudo que pode existir e de tudo aquilo que nós podemos conhecer. Nada se compara ao nosso Deus. Às vezes nós dizemos isso e repetimos, e às vezes a gente não tem a noção exata de como isso realmente se opera na nossa vida e dentro do nosso coração. Eu quero começar essa palavra a partir do significado da palavra singular. Isso não é Bíblia, não, é dicionário. Singular ele, quando é usado como adjetivo, como qualidade, ele é referente a tudo que é único, exclusivo, peculiar, raro, que se diferencia das demais coisas pela sua excepcionalidade. Aquilo que é singular causa nas pessoas que encontram estado de surpresa, espanto, para indicar a invulgaridade daquilo em que se vê, aquilo que não é comum. Eu quero, apesar de ser meio confuso, mas eu quero começar já dizendo que nosso Deus, ele é singular, simplesmente pelo fato dele já ser em si plural. Eu sei que quando a gente estuda português, a gente sabe que o singular, ele é como se fosse o oposto do plural. Mas quando a gente lê a Bíblia, principalmente em Gênesis, a gente vai ver que Deus, se refere a Deus de duas formas. Uma, Javé, e outra, Elohim. Javé é um nome no singular, Elohim é um nome no plural. Porque Elohim é plural de Deus. Porque El é Deus e In é um sufixo de plural no hebraico. Por exemplo, quando o texto vai dizer que Deus tem contra o seu povo, que eles serviam a Baal. Inclusive, existem alguns textos que até fazem referência ao Deus de Israel como Baal, pelo significado do nome, que Baal significa Senhor, né? E o texto vai também, e Deus vai reclamar que ele serve aos Baalins, porque o povo dele começa a prevaricar com vários outros deuses.
E Deus, ele já na sua singularidade, já se expressa por causa da sua pluralidade. Porque hoje nós servimos a um Deus que é totalmente trino. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo, a qual nós servimos, e que uns são três, e que os três também são um. E às vezes é difícil compreender isso, não é fácil. Nem os homens da Bíblia tinham muita clareza, principalmente no Velho Testamento, de como isso se opera em nós, para nós. Às vezes nós, eu e você e eu, às vezes até nos confundimos na oração. Ficamos confusos, às vezes, com quem nós estamos falando, e se nós esquecemos de falar com alguém nessa oração, e chegamos no final, será que eu falei com Cristo? Será que eu falei com o Espírito Santo? Será que eu falei com o Pai? E saímos, às vezes, da oração com um peso na consciência, porque não terminamos a nossa oração dizendo em nome de Jesus, amém? E aí você assim, meu Deus, eu não poderia ter esquecido do nome de Jesus, amém? Minha oração toda não valeu. Mas veja como é que a nossa mentalidade é tão limitada, e eu estou dizendo, eu estou me incluindo nisso. Porque quando a gente sai de uma oração e a gente às vezes carrega essa confusão, esse peso de não ter falado com uma das faces de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, isso só revela a nós como nós precisamos conhecê-lo mais. Porque se uns são três e os três são um, não importa se na minha oração eu me deixei de referir ao Espírito Santo, ao Pai, ou a Jesus Cristo, porque quando eu falo com um, eu falo com os três. E onde um deles está, ali os três estão. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que o Pai ressuscitou o seu Filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus Cristo. Porque onde está um, estão os três. Não há como eles se separarem. Então, por aí, a gente não conhece na história das religiões nenhum Deus que se apresente assim ao seu povo, independente de qual povo seja. Tem uma música do Legião Urbana que o Renato Russo, ele fala isso na letra, né? Como é difícil entender um Deus que são três em um são três, mas na letra ele fala assim, ele diz assim, é um pecado deixar um Deus assim tão triste. Eu acho que ele acabou não entendendo o que ele estava cantando, né? Mas que realmente é. Bem, então, para começar esse roteiro, esse caminho de falar dessa singularidade, dessa diferença de Deus em relação aos outros deuses, antes de entrar nesse texto, eu quero conversar com você a respeito de como que Deus está, aonde Deus está em relação aos outros deuses. Em Êxodo 20, versículo 3 e versículo 4, o texto vai dizer assim, Deus vai dizer ao seu povo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós já falamos aqui, cansamos não, né? Porque a gente nunca cansa de falar para os deuses, mas nós falamos aqui várias vezes que o que era a lei no Velho Testamento, a lei ela serviu para guiar o povo de Deus até a plenitude dos tempos, que é quando Jesus chega na terra. Então a gente entendeu que a lei era esse tutor. Você lembra desse nome? São 3 letrinhas só. Alguém lembra desse nome? Aio. A lei é o aio, que vai ensinando o povo até chegar à plenitude dos tempos, que é Jesus Cristo. Então, a história do povo de Israel, ela é muito interessante, porque ela mostra o cuidado de Deus de ir desvendando e revelando o seu Filho processualmente até a chegada de Jesus Cristo. E assim também é em nós. Nós vamos aprendendo cada vez mais. Triste coisa é quando alguém está na igreja e diz assim, não, eu não preciso aprender nada. Ele acha que já está pronto. Por exemplo, uma das bases da reforma protestante, às vezes tem muita gente que entende a reforma protestante de uma maneira errada, que ele acha assim, não, a igreja de base reformada é aquela igreja que aprendeu tudo. Não, mas uma das bases da igreja reformada é que ela sempre está em constante reforma. A reforma nunca encerra na nossa vida. A reforma só vai encerrar na nossa vida no dia que nós estivermos diante de Jesus Cristo no último dia.
A gente não pode cair nessa arrogância de achar que a gente já conhece tudo a respeito de Deus. E também de ter a simplicidade em algum momento, dizer assim, não, aquilo que eu acreditava, hoje eu já não penso mais dessa forma, porque Deus me deu uma nova dimensão desse texto. Mas veja só, a gente tem aqui o povo saindo do Egito, totalmente acostumado, 400 anos no Egito, totalmente acostumado com a idolatria do povo egípcio, flertando com vários deuses. Aquela era a cultura dele. E é interessante que eles saem carregados dessa cultura. Quando a gente estudou no seminário, há algumas acusações relacionadas à Bíblia em relação às outras religiões. Muitas pessoas apontam para a Bíblia como se ela fosse um plágio. Por exemplo, você encontra todos os 10 mandamentos dentro de um texto egípcio, que é muito mais antigo que a Bíblia, que é chamado Código de Hammurabi. São leis ali civis e éticas. Por exemplo, você encontra a história de Noé, não com o nome de Noé, em um texto chamado Epopeia de Gilgamesh. A gente estudou isso. É um texto centenas de anos mais antigo do que a própria Bíblia. A gente encontra, por exemplo, escritos na cultura babilônica da criação do mundo, criado por a força de um dragão que pegou do barro e fez o mundo, e ali fez o homem, que é altamente, que coincide muito com aquilo que nós temos na Bíblia, e a Bíblia é um texto mais novo do que esses textos que eu estou citando, porque a gente precisa ter um entendimento que tudo aquilo que aconteceu foi presenciado por outros povos, compreende? Os outros povos também presenciaram. Por exemplo, existem escritos na cultura chinesa que falam sobre um dia em que o sol parou, porque o sol não parou somente para Josué, o sol parou e todo mundo viu, não simplesmente os judeus, não simplesmente os hebreus, todas as culturas viram. E o que é a Bíblia? E o que é a revelação, aqui especificamente do Pentateuco, quando Deus dá esse texto a Moisés? Ele não está querendo negar tudo aquilo que as outras religiões diziam, porque há ainda assim uma revelação, há uma percepção de algo que foi feito por algo divino. Mas o que Deus quer com o seu povo, quando Ele dá os escritos revelados a Moisés, é que tudo aquilo que eles tinham de uma maneira muito obtusa e de uma maneira confusa, era que eles entendessem quem era o real autor de tudo aquilo, quem era o real criador, como é que as coisas realmente foram feitas. É claro que se a gente faz isso lá na frente, a muitos vão falar assim, mas quem é que garante que é a Bíblia que está certa e não os outros textos? Aí a gente fala a respeito de Deus. Primeiro, a gente se apropria pela fé, e segundo, por aquilo que a gente vive em Deus, que testifica que a palavra dele é verdade para as nossas vidas. Então veja lá em Êxodo 20, 3, 4, a Bíblia vai supor a ideia que existe realmente outros deuses, e que Deus está guiando e ensinando o povo dele a falar, não tenham outros deuses além de mim. Se você tiver que escolher entre outros deuses, adorem a mim, não adorem os outros deuses. Mas bem lá na frente, já pelo profeta Isaías, capítulo 45, 5, 6, Deus vai dizer, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Veja que aqui em Isaías eles estão em um outro momento. Deus não está mais dizendo que eles precisavam, que eles não deveriam ter outros deuses. O que Deus está dizendo aqui, Ele está dizendo assim, olha, vocês nem têm a opção de servir a outros deuses, porque os outros deuses não existem. Não existem outros deuses. Não existem outras divindades. O Tiamat, o Baal, a Aserá, eles não existem. É um culto vazio, não por não servir a um Deus verdadeiro. É um culto vazio porque eles simplesmente não existem. Baal não respondeu aos profetas porque ele era ruim, ou porque ele tinha menos poder. Não houve resposta de Baal, porque não há Baal. Não existe outro Deus. Então, o que esses ídolos, na verdade, eles são na humanidade? Isaías 44, do 8 ao 17, diz assim, não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei,
porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com atenaz trabalha nas brasas, e a forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força enfraquece, e não bebe água, e desfalece. Por falar nisso, eu vou beber água, só um momento. Antes que minha voz desfaleça. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com a linha, aplana-o com a plana, traça-o com o compasso, e faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um olmeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se esquenta, e o acende, e cozinha o pão. Também faz um Deus, e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dela queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e se farta dela. Também se esquenta, e diz: ora, já me esquentei, já vi o fogo. Então do resto da madeira faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina, e roga-lhe, e diz: livra-me, porque tu és o meu Deus. Esse texto é fenomenal. Esse texto, ele é fenomenal. Veja como é que Deus está esfregando na cara da humanidade a incoerência do seu ato religioso. Você planta a árvore, a chuva rega, ela cresce. Você corta, com uma parte você queima, faz carvão para cozinhar o seu pão, a outra parte você faz um Deus, entende? Com a outra parte você esquece, mas é tudo a mesma madeira. O que são esses deuses? Esses deuses são o que está escrito lá no versículo, lá no início. Todas essa imagem de escultura são o quê? Vaidade. São vaidade, porque na verdade é a ação do homem em querer fabricar o seu próprio Deus. A gente fala isso, mas a gente precisa tomar esse cuidado também para a nossa fé, porque eu já falei aqui uma vez e vou repetir, eu não posso dizer se algumas igrejas evangélicas aí fora estão realmente seguindo o verdadeiro evangelho, se algumas pessoas serão salvas, ou até mesmo aqui no nosso meio, porque a gente não sabe que Jesus essas pessoas estão servindo. Jesus perguntou isso para Pedro: Pedro, o que as pessoas dizem de mim? Jesus, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou algum dos profetas. E ele vai dizer: e tu, Pedro? Ele vai dizer: tu és o Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha que maravilha. Muitas pessoas às vezes podem estar na igreja servindo a Jesus, mas ao adorar esse Jesus, está cometendo uma ação de idolatria e está ofendendo o próprio Jesus quando adora Jesus, porque se dirige a Jesus não pelo que ele é, mas pelo que ele quer que ele seja, pelo que aquele homem quer que aquele Jesus seja. Eu quero que Jesus seja aquele Jesus que vai transformar a minha vida, que vai salvar, que vai restaurar a minha família, que vai me prosperar, mas em momento algum eu me interesso em saber quem Jesus é, quais são as suas palavras, quais são os seus mandamentos. E isso é perigosíssimo, irmão, porque nós temos hoje na igreja uma enorme quantidade de pessoas que não se interessam pelo que Jesus tem a dizer, e elas se sentem amadas por Deus, e não são, porque Jesus diz assim: olha, aquele que ama as minhas palavras, aquele que me ama, é aquele que guarda as minhas palavras. Então qual é a prova de que eu amo a Jesus Cristo? É quando eu me interesso pelo que ele tem a dizer. Talvez muitos aqui já tenham brigado na sua casa, no seu casamento, quando você diz assim: você não me dá atenção, você não quer ouvir o que eu tenho a dizer, porque eu não ouvi
é uma forma de desprezo, é uma forma de desamor, é uma forma de você dizer para o outro que você não se interessa por ele, você não se interessa o que vai no seu coração. Veja, então eu só amo a Jesus Cristo quando eu me interesso pelas suas palavras e pelos seus mandamentos. E a Bíblia vai dizer que quem é que são aqueles amados pelo Deus Pai? A Bíblia vai dizer, todo aquele que ama o Filho, o Pai o amará. Quando eu não amo o Filho, eu não tenho o amor do Pai. E como é que eu amo o Filho? Me interessando pelas suas palavras, querendo saber o que Jesus Cristo tem para a minha vida, e não aquilo que Ele quer fazer, e não aquilo que eu quero que eu faça. Consegue compreender? Consegue compreender que muitas vezes nós podemos estar num culto, numa posição de idolatria, ainda que seja numa igreja evangélica, e ainda que seja louvando a Jesus, porque talvez nós estejamos adorando um Jesus que não é Jesus, talvez estejamos adorando um Jesus que é Jeremias, ou um Jesus que é João Batista, ou um Jesus que é Elias, ou um Jesus que é qualquer um dos profetas, que brinca de ficar adivinhando e dar profecia na igreja. Apóstolo Paulo, ele faz essa advertência em relação aos outros deuses. 1 Coríntios 10, 19 ou 20, vai dizer, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Veja, o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui? Um tempo atrás, tem um professor de biologia chamado, eu nem lembro o nome dele agora, é Dantas, só lembro o sobrenome. E uma vez ele fez uma brincadeira com o meu cunhado, o pastor Fernando, ele deu uma bala para o Fernando, aí o Fernando desenrolou a bala e botou na boca. E esse professor, eu nunca vi esse professor falando alguma coisa séria, porque ele está sempre brincando, você não dá para levar nada sério que ele faz. E aí quando o Fernando estava com a bala na boca, ele falou assim, sai de carro, Damião. Aí o Fernando cuspiu. Mas algo que nem precisaria. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que é o ídolo? O ídolo nada é. O ídolo é e nada é. Nada é o ídolo. Compreende? Por que nós não comemos doce de cosme do Damião? Porque senão nós estaríamos perpetuando um engano. Mas espiritualmente aquilo não significa nada para a nossa vida, nem para o bem, nem para o mal. Por quê? Porque o ídolo nada é. O que é ser participante das mesas do demônio? É perpetuar o engano de Satanás do mundo. Uma vez conversando com uma irmã lá em Caxias, e ela estava num dilema se iria para uma programação da família do seu marido ou não, porque a família do seu marido era da Umbanda. Ela falou assim, ai pastor, mas é um almoço e eu não quero comer. Eu falei, minha irmã, coma. Ela é suja? Não, a comida dela é muito gostosa, ela faz com muito carinho, mas ela é da Umbanda, pastor. Eu falei, daí irmã, coma. Quem fez o arroz, quem fez o feijão foi Deus. Hoje eu não estive aqui de manhã, não estava me sentindo muito bem durante a semana, mas eu fui adiantar o almoço, fui fritar frango, tomei vários jatos de óleo em direção, desgraça, né, fritar frango, né? Blá, blá. E aí a dona Marina comeu, eu falei, dona Marina, estava gostosa a comida? Ela estava, foi você que fez tudo? Eu falei, não, quem fez o frango foi Deus. Ela ficou assim, olhando para mim. A única advertência que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente não comer comidas sacrificadas a outros deuses é por causa da nossa consciência. O Mateus já trabalhou isso aqui, acho que numa EBD, né? E quando aqueles homens havia o sacrifício de animais a outros deuses, e muitos deles aproveitavam aquelas carnes para vender nos açougues. E aí os cristãos ficavam preocupados em comprar ou não comprar, porque eles não sabiam se aquela carne tinha sido oferecida a um outro Deus ou não. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se for comprar carne no açougue, nem pergunte, não queira saber, compre e coma, por causa da consciência. E ele ainda vai dizer, nem é por causa da sua consciência, mas da consciência dos ímpios e dos fracos, porque para nós, nada conta, maior que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Compreende isso? E a gente às vezes vê cristãos vivendo uma vida tão desesperada, ai meu Deus, né, dá a volta no despacho da encruzilhada, Deus que me livre, faz o sinal da cruz, Deus que me guarde, Deus que me livre e guarde. Por que a gente precisa ter isso muito claro em nossas mentes, irmãos? Do porquê que somente Deus deve ser adorado. Salmo 135, do 15 ao 18, vai dizer, são os ídolos dos gentios, são prata e ouro, obra das mãos dos homens, tem boca, não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, não há respiro algum em suas bocas,
semelhantes a ele se tornam os que fazem e todos os que confiam nele. Veja, por que Deus quer que nós o adoremos? Porque na adoração eu me uno ao Senhor em louvor e adoração. E quanto mais eu o adoro, mais eu conheço mais da sua presença. Quanto mais eu adoro, mais eu estreito a minha intimidade com o Senhor. Quanto mais eu adoro, mais eu me relaciono com o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus habita aonde? No louvor do seu povo. Então, quando nós estamos aqui em meia adoração, ou eu estou na minha casa louvando, ou você está lá fazendo a sua cozinha, fazendo a sua comida, ou lavando a sua louça, ou sua roupa, com o seu radinho ali cantando e louvando ao Senhor com o coração quebrantado, quem é que se achega a nós? Quem é que se achega e nos faz companhia? O próprio Deus. Por quê? Porque Ele habita no meio dos louvores. E se Ele está ao nosso lado, enquanto nós o louvamos, nós estreitamos o nosso relacionamento e nós mais ainda aprendemos dEle. Veja como é poderoso, como é poderosa uma vida mergulhada na adoração. Não estou falando de música evangélica, eu estou falando de adoração. Estou falando de louvor. Compreende? Abacuque 2, 18, 19, vai dizer que aproveita a imagem de escultura, depois que a esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Veja como é que Deus, às vezes as pessoas falam assim, Deus, ele requer uma adoração só para Ele por causa de ciúmes. Não é porque Ele é ciumento. Ele requer adoração somente a Ele, porque Ele é um Deus zeloso, e porque Ele nos ama, e porque Ele quer se relacionar conosco, e porque Ele quer ter exclusividade na nossa vida. É por isso que Ele não divide a glória dEle com ninguém. É por isso que Ele não divide altares na nossa vida. Lembre-se daquele episódio quando Moisés sobe ao monte para receber os mandamentos do Senhor, e o povo fica apertando Arão, dizendo, Arão, Moisés está lá em cima, não traz resposta nenhuma a nós, faça um Deus, Arão, para que nós possamos adorar. E Arão ali não consegue suportar a pressão do povo e constrói aquele bezerro, e ele vai dizer, olha, esse é o Deus que vos tirou da terra do Egito. Arão, com o peso no seu coração, o texto vai dizer que Arão constrói um altar para aquele bezerro, mas Arão constrói um outro altar também para o Senhor, e Arão dá uma orientação para aquele povo, olha, hoje vocês vão comer, vão festejar e adorar esse bezerro, mas amanhã nós adoraremos ao Senhor. Só que não há nenhum relato bíblico nas Escrituras em que Deus se manifestou naquele segundo altar que Arão fez, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou Ele é exclusivo na nossa vida, ou Ele não se manifesta. Ou Ele é exclusivo dentro do nosso coração, ou Ele lá não habita. Ou Ele é exclusivo na nossa vida, ou é para Ele ou é para o mundo. A palavra do Senhor diz que não dá para servir a dois senhores. Não se serve a Deus e a Mamon. Ou nós o adoramos, ou nós o abandonamos. Ou a nossa vida é uma vida de adoração, ou a nossa vida é uma vida mergulhada no mundo. E nesse momento agora eu já quero te convidar a você puxar nos registros da sua mente aí, né? Qual foi o último momento que você esteve na sua casa, em que você mergulhou realmente em adoração, em que você parou para cantar louvores, em que você parou para orar, em que você parou para ler a Bíblia? Como que o mundo está nos roubando isso, irmão? Nós não estamos adorando a outros deuses, como aqui no escrito bíblico, mas hoje nós adoramos a internet, nós adoramos a televisão. Qual é o Deus desse século? É o entretenimento. Qual é o Deus desse século que somos nós mesmos? É isso que Satanás está colocando para nós o tempo todo. As nossas necessidades, as nossas demandas, os nossos desejos são prioridade. E eu me coloquei agora como prioridade.
E se Deus não satisfaz as minhas prioridades, eu abandono a sua igreja, eu não leio mais a Bíblia, eu não mais oro, porque Deus já está lá na periferia do meu coração. Leia do engano, porque ou ele está no centro, ou ele não está em lugar nenhum. Bem, consegue compreender a diferença de Deus para os outros deuses, que inclusive não existem? Agora nós vamos entrar no texto de Romanos. Versículo 33 vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Apóstolo Paulo aqui está fazendo menção a uma riqueza de Deus, algo que é inexaurível, incalculável, incomensurável, que emanam do conhecimento de Deus. Veja, querido, e isso aqui, a gente nem pode dizer que isso aqui é referente ao céu. Se engana quem quer usar esse texto aqui como garantia de prosperidade, de que Deus vai me abençoar, porque Ele é um Deus de profunda riqueza, porque isso aqui nem pode ser comparado ao céu. Porque por mais que nós desejemos estar um dia na eternidade com o Senhor no céu, mesmo que seja naquela configuração de portas de pérola, ruas de ouro, mar de jaspe, de cristal, tudo bem. Tu já viu quando você viaja e vai para um lugar de praia? Ou para uma pousada? E você fica 4 dias, 6 dias lá? Você vai dizer assim: caramba, que piscina linda! Ai, que coisa linda! No segundo dia, ai, que bonito! No terceiro dia, fala: ai, eu vou dormir mais um pouquinho. No quarto dia, tu está acordando 11 horas da manhã. E tu está pagando para estar dormindo. Qual é a lógica? A lógica era acordar 6 horas da manhã para curtir o máximo, né? Lá no finalzinho você já está acordando tarde e voltando mais cedo. Tu não está vendo mais nada. Porque a gente vai se acostumando. Querido, tudo bem, a gente vai chegar no céu. E a gente vai chegar assim: meu Deus, olha as portas de pérola. Aí no outro dia você vai dizer: nossa, como é linda as portas de pérola. Lá para o 30º dia você passa pela porta e diz: é pérola. É ouro, o mar é de cristal, não dá nem para mergulhar, senão eu quebro o meu pescoço. Porque não é essa a glória de Deus, não é o céu a glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Deus. Ele é incalculável, Ele é incomensurável, Ele é inexaurível, é dele que jorra para toda a eternidade. Quando o texto de Apocalipse vai dizer que viu um trono, um cordeiro sentado no trono, à destra de Deus, e debaixo desse trono fluía um rio, e a Bíblia vai dizer que esse rio simplesmente fluía, e nunca parava de fluir, porque é a pessoa do Espírito Santo, porque Deus é a fonte que vai jorrar para toda a eternidade. É por isso que quando nós estivermos na Jerusalém celestial, não haverá essa sensação de nós estarmos acostumados com alguma coisa, porque por toda a eternidade o Senhor nos surpreenderá com o brilho da sua glória, reluzindo para nós e nosso meio, e é por isso que nós conseguimos entender o porquê dos anjos não enjoarem de cantar desde a eternidade, que Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, porque desde a eternidade à eternidade, Deus é santo e a sua santidade continua a emanar de dentro do seu interior. Compreende? É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ó, profundidades são incalculáveis. Efésios 3, 16 ao 19, ele vai dizer: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Parece que o apóstolo Paulo aqui agora se equivocou, porque lá em Romanos ele vai dizer: quem pode compreender? Quem pode entender? Quem pode compreender os caminhos do Senhor? E aqui aos Efésios ele vai dizer: a gente pode perfeitamente compreender
a estatura e o pleno e o conhecimento de Deus. Ele está sendo antagônico? Ele está caindo em contradição? Não, porque é óbvio que nós nunca iremos acessar e mergulhar na profundidade do conhecimento do Senhor. Isso somente o Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus que consegue discernir os pensamentos do Pai. Mas há algo que está acessível a nós. Há um conhecimento de Deus a nós que está acessível para que nós entendamos de uma forma perfeita. E o que é bom disso tudo, antes de nós entrarmos nesse conhecimento? O mais maravilhoso disso tudo é como que Deus ensina a nós. Você vê em várias religiões aí, sacerdotes pequenos, tentando descobrir, fazendo sacrifícios. A gente vê em religiões, as pessoas fazendo sacrifício, arriando despachos, para tentar agradar a entidade, para tentar estreitar o seu relacionamento. Mas conosco Deus não fez assim. Deus nos ensina sobre o seu conhecimento e compartilha como um pai compartilha com o seu filho. E se ele fala da sua riqueza, é como ele se estivesse falando com o filho: filho, olha tudo isso aqui que eu tenho. Olha tudo isso aqui que eu tenho. Ele, mais do que nos ensinar, ele não está apenas nos ensinando. Ele está dizendo para mim e para você que aquilo também é nosso. Porque segundo as riquezas, não. E se somos nós filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós somos co-herdeiros com Cristo, e essa glória e essa riqueza de Deus, ela é tão profunda, ela cuida tanto de nós. Veja, Deus está falando aqui de que forma que o que Ele empenha. Ele está empenhando todo o seu poder e a sua riqueza para cuidar de nós de uma maneira integral, não apenas da nossa salvação. Ele nos cuida na nossa vida no sentido espiritual. Efésios 3:8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, a anunciar entre os gentios, nós, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Veja, quando nós foi comunicado a nós o Evangelho, o que estavam comunicando a nós? As riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo. Algo que não dá para entender, algo que é valioso demais, mas Ele também cuida da nossa vida carnal e material. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Veja como é que Ele olha para nós. Ele está olhando para nós, Ele está olhando para mim como Santo Eterno, me apresentando a salvação segundo a sua riqueza e glória, mas Ele também está olhando para mim com um olhar de amor e de ternura e também de paciência, e dizer assim: eu sei que Ele vai estar comigo aqui durante toda a eternidade, pelo Evangelho que eu apresentei segundo a minha riqueza e glória, mas eu também vou cuidar dele neste momento segundo a minha riqueza e glória. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor aqui já neste momento e neste tempo segundo a sua riqueza e a sua glória. E o texto vai dizer que ele cuida das nossas necessidades. É das nossas necessidades, não é do nosso luxo, não é do nosso espírito de consumismo desenfreado. O rei Davi, em Salmo 131, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim: ó, Senhor, meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha que palavra maravilhosa de Davi. Ele vai dizer: Senhor, eu não fico desejando coisas grandiosas demais para mim. Eu já aquietei a minha alma. Já viu aquelas pessoas que andam desesperadas? Não, a gente tem que fazer uma parada para ganhar dinheiro. Não, tem que fazer um negócio para ganhar dinheiro. As pessoas nunca conseguem estar em paz. Nunca. Uma vez eu falei isso para o meu aluno, não sei se eu já falei aqui, mas eu já falei, você me perdoa, porque acho que é traço da velhice. Ele disse assim para mim: olha, meu pai me ensinou a nunca estar satisfeito com nada. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu sempre vou querer mais. Eu falei: nossa, que triste. Ele: por que triste? Eu falei: porque você nunca vai ser feliz. Porque você nunca vai estar feliz com o que você tem. Qual é o segredo da felicidade pela Bíblia? O apóstolo Paulo diz: é o contentamento.
Já aprendi a estar contente no pouco. É a capacidade de estar contente no pouco ou no muito. E é isso que Davi está falando. Eu já aquietei a minha alma, eu já estou calmo, eu sou como uma criança recém-amamentada. Você está conseguindo compreender as mães aqui que já amamentaram, né? Que o filho ficava com aquele dente, né? Que é macio e faz carinho, né? Na verdade, no seu peito, uma coisa gloriosa, né? Você fica, nossa, que sensação maravilhosa, e o seu filho assim, e você chora de emoção, daquela dor. Mas você, às vezes, e ser mãe, mas deve ser por isso que o pessoal diz que ser mãe é padecer no paraíso, porque ela não sabe se foge da dor da amamentação ou se foge da dor porque tem que amamentar, porque senão o leite fica causando dor, e você não sabe qual é a dor que você escolhe. Mas às vezes a mãe está lá cheia de leite para dar, e ele pega a criança e fala, mama miserável, tira esse leite dentro de mim. E aí o que a criança faz? Não chama o seu filho de miserável. Mas o que a criança faz, meu irmão? Ele vai lá e dorme. Por quê? Porque é uma criança recém-amamentada. Ela já está satisfeita. Ai, mas que burrice, tinha tanto leite para ele, mas ele já está satisfeito. No dia que nós entendermos e aprendermos a viver assim com o Senhor, a viver das bênçãos do Senhor dessa maneira, mas o Senhor tem muito mais, mas eu já aquietei a minha alma, eu estou satisfeito. Deus está cuidando das minhas necessidades. A Bíblia diz que quem anda preocupado com o que vai comer, beber ou vestir é um ímpio. A Bíblia diz, olha, busque em primeiro lugar os meus reinos e essas coisas eu vou acrescentar. O que são essas coisas? Comida, bebida e com o que vestir. Isso não é texto de promessa para enriquecimento. Isso é texto de promessa para cuidado. Para cuidado. Essa é a maior promessa de Jesus Cristo para nós, irmãos. Não é bênção. Estou falando de promessa, não estou falando de, esquece o céu. Não esquece não. Deixa o céu para uma outra discussão. Para essa terra, a maior promessa não é bênção. Não são coisas que Deus pode nos dar. A maior promessa que Jesus Cristo deu para nós, para acalentar o nosso coração, foi companhia. Ele disse, olha, eu vou ao Pai, não vos deixarei sós, enviarei um outro Consolador. Essa foi a última promessa que ele fez quando subiu ao céu. Eu falei, eu não vou te deixar sozinho. E como é triste olhar um crente que olha a presença de Cristo na sua vida e trata isso como se fosse pouco, como se não fosse suficiente a presença do Rei da Glória na sua vida. É por isso que o livro de Salmos é algo assim fenomenal. Quando o salmista vai dizer assim, olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Deus forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O nosso olhar precisa estar sempre focado para a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, meu irmão. Em momentos em que você estiver todo, levanta a sua cabeça e veja que o Rei da Glória está na sua vida, está do seu lado. Ele é o teu companheiro, Ele é o teu amigo, Ele é o nosso amigo. Ele é aquele que nos pega pela mão. Como é que eu posso viver uma vida de murmuração? Como é que eu posso viver uma vida de inquietação, de ansiedade, de medo do futuro, se o Rei da Glória anda comigo, ao meu lado? Aleluias. E o que significa? O que significa entender? O texto, como vai dizer que a gente não compreende os decretos, os pensamentos do Senhor, é porque realmente a gente não consegue compreender o que levou Deus a salvar o homem. Porque esse pensamento, quando você lê o texto mais para frente, ele está falando de um povo rebelde. Ele fala de um povo rebelde, de uma ação de salvação desse Deus, e vai dizer, quem é que pode compreender o pensamento desse Deus? Quem é que pode entender o que se passa na mente desse Deus? Apóstolo Paulo tira essas palavras, essa não é a autoria dele, essa palavra é de Jó. Jó 5, de 9 a 11. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas sem número. Ele dá a chuva sobre a terra, e envia a água sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se exaltem na salvação. Veja, Jó está dizendo que todo esse pensamento que não dá para entender, é do porquê que Deus salva o homem.
é do porquê que Deus manifesta o seu poder para salvar um povo que é rebelde. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Ele é um Deus reto, Ele é um Deus justo. Por que Ele queria, por que Ele precisa me salvar? Esse texto também sai também do profeta messiânico Isaías. Isaías 40, 11 ao 13 diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha de suas mãos as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida de pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros em balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Esse texto também é citado em Coríntios. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem foi que conheceu? Quem foi que aconselhou? Senhor, salve esse povo. Quem foi que deu ideia para esse Deus tão glorioso e perfeito? Quem foi? Aí realmente a gente não consegue entender. Essa resposta eu vou te dever. A gente não consegue entender. E eu acho que a coisa mais bela da gente não entender do porquê Deus nos salva é não entender porque Ele nos salva. Porque não havia nada em nós que nós pudéssemos oferecer a Ele para que Ele nos restituísse. Você consegue compreender porque Deus te salva? Porque Ele é amor. E você consegue compreender porque Ele te ama? Porque Ele me ama. Por que Deus te ama? Por que Deus nos amou de tal maneira a ponto de enviar seu único Filho, para que nós, crendo nele, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna? Se nós escolhemos pecar e ficarmos destituídos da glória de Deus, por mais que esses pensamentos sejam profundos e que não dê para entender, Deus, na sua misericórdia, Ele permite que nós bebamos um pouquinho mais desse conhecimento, que é incalculável, mas há algo que está revelado para nós. Jeremias 9, 23, 24, diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer. Ué, pastor Sandro, mas o texto diz que nós não entendemos. Sim, nós não entendemos Deus na sua plenitude, mas Jeremias está dizendo o que nós precisamos entender de Deus, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se você quer se gloriar e se sentir bem por alguma coisa, se glorie em entender e em conhecer ao Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é aquele que age com misericórdia. E por que Ele age com misericórdia? Porque Ele se agrada em ser misericordioso. Não é por causa de mim. Não é por causa de mim, meu irmão. Não é porque, Deus me amou, porque eu era especial. Não, não era. Eu não era especial para Ele. Eu não tinha valor nenhum em mim. Eu era um cadáver fétido. Eu estava morto em meu pecado. Eu estava mergulhado num tremendal de lama. Por que Deus me amou? Por que Deus derramou beneficência e misericórdia sobre mim? Porque Ele se agrada em ser um Deus amoroso. Porque Ele se agrada em ser um Deus beneficente. Porque Ele se agrada em ser um Deus misericordioso. Porque Ele causa prazer salvar o homem. Logo, Ele não me salva por causa de mim, Ele me salva por causa dEle, para que a sua glória seja elevada, porque Ele é glorificado quando Ele usa a sua própria glória para salvar aquele que não merece. Ele se satisfaz em salvar, Ele sente prazer em salvar. Isso é maravilhoso, meu irmão, isso é tremendo. Se nós devemos nos gloriar, nos gloriemos nisto, que servimos a um Deus que sente prazer em salvar, que se alegra
em salvar. Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Essas palavras foram retiradas de Jó 41, versículo 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Veja, querido, a singularidade de Deus, ela de uma forma muito preciosa e muito bela, nos coloca em posição de temor diante de Deus. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Estarmos expostos à verdade do Evangelho da Salvação nos revela quem Deus é, mas também nos revela quem nós somos e quem nós éramos. Não há como ficar diante de Deus, um Deus que nos salvou, de qualquer maneira. Não há. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós nos vemos lá. Nós olhamos a Cristo, mas também nós nos vemos lá. A salvação fala de Cristo, mas também fala de nós. Fala de como nós éramos. E aí a gente precisa repensar a nossa posição diante de Deus. João 8, 23, Jesus Cristo vai dizer assim para os seus discípulos: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Em Salmo 50, versículo 21, Deus vai questionar o homem: tu pensas que eu sou como você? Não, Deus não é como nós. Abacuque 2:20 vai dizer: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando nós entramos diante da presença de Deus, como é que eu entro na presença de Deus em oração? Calado, porque o Rei da Glória está presente. É muito triste, às vezes, eu quando eu saio para pregar, e eu já preguei em alguns lugares, que o Ministério do Louvor canta, louva, acaba o louvor, eles somem, e aí no final do culto, no final da pregação, eles aparecem. Isso no mínimo para mim é estranho. Porque qual é o papel do louvor no culto? O louvor está ali para preparar a palavra, e no final da palavra, o louvor está ali para celebrar a verdade da palavra. Se eu tenho um músico na igreja que ele não se importa com a palavra, e ele volta no final de uma pregação para tocar, que palavra que ele está celebrando? Que palavra que ele está celebrando? A gente às vezes sai para pregar aí, o culto está rolando, e às vezes eu estou pregando, meu irmão, me atrapalha até a pregação, porque eu começo a sentir o cheiro do pastel, e a cantina já está fervendo, e está uma andação pela igreja, e está uma falta de reverência pela igreja. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. É isso que diz. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2, 1 e 2 diz: guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, se apresse para pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim, diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Lembre-se do sumo sacerdote, quando ele entrava além do véu, diante da Arca da Aliança, o que ele dizia? Às vezes a gente vê no momento da adoração, nós estamos, eu acho legal, tipo assim, tem algumas palavras que a gente usa às vezes até como comoção para a igreja, e quando o ministro louvor, o pessoal que ministra louvor que não fala mais isso não, tá? Mas nós que nem nunca falou, graças a Deus, e fala assim: eu quero te convidar agora a entrarmos além do véu. E eu pergunto: que véu? Nem tem véu mais. Que véu é esse que esse cara está entrando? Esse véu já foi rasgado. Vai entrar além de que véu? Ah, pastor, tudo bem, isso é uma forma poética de dizer que nós estamos entrando diante da glória do Senhor. Beleza, então para de cantar. Porque quando o sumo sacerdote entrava além do véu e ficava diante da Arca da Aliança, ele calava a sua boca. Ele só entrava e ofertava. E só. Ele não cantava. Ele não orava. Quem falava no Santo dos Santos com ele era Deus. E o que ele falava? Se o povo estava perdoado ou não estava perdoado. Se a oferta tinha sido aceita
ou não tinha sido aceita. E o que mais se vê hoje, às vezes a igreja, não, nós estamos no Santo dos Santos, e uma barulheira, e uma andação. Me desculpa, meu querido, graças a Deus que nós não estamos. Graças a Deus, porque senão, meu irmão, ia faltar caixão para enterrar crente. Com essa falta de temor que se tem na presença de Deus. Ia faltar caixão, meu irmão. Eu sei que às vezes vocês podem me olhar, eu, a pastora Ives, a gente... pastor Sandro mexendo no WhatsApp, porque às vezes eu me comunico com o pessoal do som, vou cantar essa música no final, e às vezes a gente faz isso, que também não é o ideal, mas que eu acho incrível, um crente estar no YouTube, no Facebook, durante o culto, eu acho incrível. O que eu acho incrível um pai colocar um celular na mão do filho para ele ficar quieto, primeiro que isso é uma declaração de fracasso. Você já está ensinando para o seu filho que Deus é fraco, porque o celular consegue conter ele, mas da presença de Deus não. Deus está aqui neste lugar, meu irmão. Eu não estou falando de prédio, estou falando na reunião do seu santo, do seu povo, na nossa comunhão. Deus está aqui. Quando nós nos reunimos aqui, Deus habita no nosso meio. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali Ele estará. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Eu estou dizendo que nós não estamos em um lugar comum. Quando o povo de Deus se reúne aqui neste lugar, aqui não é um lugar comum. Deus está aqui, meu irmão. Não é no plano ideológico, nem no filosófico, e nem porque nós simplesmente estamos estudando a sua palavra. Não, meu irmão. Deus está aqui. Devemos temê-lo. Devemos reverenciá-lo. Devemos levantar as nossas cabeças, porque o Rei da Glória está aqui. Apóstolo Paulo aos Romanos, ele está claramente falando da dificuldade de entender de por que Deus, sendo tudo que Ele é, Ele nos salva. Ele não entende como é que um Deus vivo se preocupa em salvar mortos. Efésios 2:1, Colossenses 2:13. Um Deus santo que salva pecadores. Romanos 5:8. Um Deus justo que salva injusto. 1 Coríntios 6:9. Um Deus puro que salva impuros. 1 João 1:9. Um Deus limpo que salva imundos. Tiago 4:8. Um Deus que é amor e que salva homens cheios de ódio. Isaías 1:16. Um Deus eterno que salva homens que são como vapor sobre a terra. Tiago 4:14. Um Deus que é Pai de Jesus Cristo e que salva homens e mulheres que são filhos de Satanás. João 8:44. Por que Deus nos salva? Por que Ele se interessou em nos salvar? Não cabe em nós, irmão, nenhum pensamento e sentimento de presunção, arrogância ou soberba de sermos filhos de Deus. Não. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4:7 vai dizer: porque quem te faz diferente? E o que tu tens que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido? A salvação, querido, essa riqueza inescrutável, esse pensamento insondável, inexplicável de Deus, é sobre por que Ele salva o homem. É sobre o porquê que Ele nos salva. É sobre o porquê que Ele nos deu a vida eterna. A salvação fala exclusivamente sobre a glória do Senhor, sobre como Ele manifesta a sua glória. João 17:3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória eternamente e amém. Esse texto é muito parecido com o texto de João 1:3, que mostra
a presença da Trindade, porque dele, por meio dele, o Espírito Santo, e para ele, Jesus Cristo. Mas a questão aqui não é separar os três, a questão é de ver a sua divindade. João 1, do 1 ao 3, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E se nós nessa noite entendemos que Deus é singular, é diferenciado de qualquer outro Deus, pela riqueza da sua glória, do seu pensamento que não se pode medir, e esse pensamento que não se pode medir é o pensamento que o leva a me salvar, e se eu sei que se é isso, que é dessa riqueza que o texto romano está falando, de quem Paulo está falando os romanos? De quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é a riqueza. Ele é a riqueza profunda. Ele é o pensamento incomensurável. Ele é o amor inexplicável. Ele é o amor profundo que não se pode medir. Ele é a graça que não se pode explicar. Colossenses 1, 13 ao 19. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado de Deus. Veja, por que Deus salva? Porque ele se agrada. Porque foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. Essa é a obra da salvação. Se devemos nos gloriar em alguma coisa, é nisso aqui, em saber que esse Deus se manifestou em Cristo para nos salvar. Por quê? Isso não interessa a mim nem a você. Basta nós entendermos que Cristo nos salva. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos? Diante de tudo que nós ouvimos da palavra de Deus nessa noite, meu irmão, e daquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração, talvez de tópicos que nem estavam presentes aqui na pregação, porque Deus faz isso às vezes conosco. Ele nos leva por caminhos em que o pregador nem sabe. Eu sei que eu estou pregando aqui, agora por onde Deus te levou, eu não tenho como saber. Se é a obra exclusiva do Espírito Santo. Se nós, diante dessa graça, diante dessa verdade, não mudarmos o rumo da nossa adoração, não mudarmos a nossa forma de nos comportarmos diante desse Deus, aí eu vou entender, meu irmão, que a gente não sabe nada da salvação, que a gente ainda não compreendeu essas riquezas inefáveis diante do Senhor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantados, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o reino
caminho da adoração nesta noite. Deixa Deus te conduzir por um caminho de adoração por onde você nunca trilhou antes. Que você o adore nessa noite como nunca adorou antes. Que você cante como nunca cantou antes.